Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 22. Diz assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Podei-vos assentar. Eu fico olhando muitas vezes a palavra de Deus, o apóstolo Paulo principalmente, dando certas orientações, e quando eu olho para um texto igual a esse, em que ele começa a preparar a igreja na questão não somente da participação do corpo do Senhor, mas a igreja no seu convívio, a igreja no seu dia a dia. E quando eu falo igreja, é o corpo do Senhor, são as pessoas. São aquilo que é mais importante. Ele dá orientações aqui a nós que nos demonstra situações que acontecem corriqueiramente e que nós não prestamos atenção. Ele começa dizendo, né, se nós somos mais fortes do que o Senhor. E eu lhe pergunto, você é mais forte do que Deus? Óbvio que não. É uma pergunta que a resposta já vem mais ou menos pronta. Na sua consciência plena, você já responde normalmente: não, eu não sou mais forte, nunca serei mais forte do que Deus. Porém, ele continua nos indagando, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as me edificam. E aí eu começo a indagar você novamente: você é mais forte do que Deus? Lógico que não, pastor, não sou, de forma alguma. Deus é mais forte, mas então por que você se mete a besta e faz as coisas que não é devida? Por que você acha que você tem o controle de fazer as coisas? O apóstolo Paulo deixa claro: olha, você pode tudo. Se você quiser fazer, você faça. Porém, tem coisas que não são boas para você. Tem coisas que não constroem na sua vida. Tem coisas que não valem a pena.
E você se acha forte o bastante para fazê-lo. Você se acha forte o bastante para acontecer, para realizar. Ninguém aqui é mais forte do que Deus. Temos que ser dependentes dele em tudo e para todas as coisas. Para que nós possamos sim viver o dia a dia da nossa vida, debaixo da sua orientação, debaixo da graça, como ele mesmo diz aqui. E ele vai dizendo, olha, você precisa ter a consciência, você precisa entender, conhecer a palavra, porque aquele que te ensina, aquele que te instrui, aquele que te dá sabedoria para viver o dia a dia, vai fazer com que você passe pela sua vida de forma diferente. Ele dá um exemplo aqui, interessante. Quando você for convidado por alguém, que este alguém não é do seu convívio de comunhão, te colocar coisas à mesa para você comer, possa comer, come, sem problema algum. Porém, se você descobre que isso que está aqui foi sacrificado aos ídolos, você não coma. O que ele quer dizer com isso? Não é só a questão de você ir na casa de uma pessoa, que você sabe que ela faz trabalhos com galinha preta, vela vermelha, seja lá o que for, pipoca, panela de barro, né? Vou dar uma vírgula aqui. Eu lembro uma vez que nós saímos para... Eu era novinho e eu tinha aquela vontade, né? Aquela coisa do primeiro amor, viu, irmão Luiz? E a gente saiu para orar nas ruas. E um amigo meu, o apelido dele era Neguiça. E eu tive que... Eu trabalhava, interessante a história com ele, porque eu já comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu já era office boy. E eu sempre fui aficionado por relógios. Vocês estão vendo eu sem relógio aqui, eu estou tentando me acostumar a ficar sem. Porque era uma coisa que sempre me prendia. Eu tenho vários relógios. Não sou preocupado com roupa. Não tenho outras ambições na vida, mas relógio, onde eu passo, fico olhando, sabe aquelas coisas assim, né? Cada um de nós tem um tipo de hobby, né? E eu trabalhei, eu era louco para ter um G-Shock. Que na época era o top dos relógios, caríssimo. Trabalhei 2, 3 anos, comprei o G-Shock. E esse amigo meu, a gente levou ele para a igreja, ele se converteu, ele era do crime. E ele ficou devendo lá na rua, que é uma rua perto da minha casa. E surgiu uma oportunidade para ele ir embora para Portugal. Trabalhar lá e fugir dos problemas dele aqui. Porque o pessoal queria matar ele. E Deus falou assim, dá tudo que você tem. Eu falei, eu não tenho nada, Deus. Tem sim, está no seu pulso. Não, esse eu não vou dar não, Deus. Trabalhei muito. Esse eu não vou dar. Dá o relógio para ele vender. E eu dei o relógio para ele vender, com o dinheiro do meu relógio ele pegou, comprou a passagem, foi embora, está até hoje lá em Portugal, firme, forte, vivo, graças a Deus. Fico feliz, mas nós éramos, quando moleques, estávamos naquela ânsia de fazer as coisas para Deus, aí a gente saiu para orar, e ele foi sair para orar no cemitério. E tinha um monte de trabalho no cemitério em volta ali. E naquela ânsia ele foi lá, sai, em nome de Jesus, buf! Saiu um fogo, queimou ele, queimou o cabelo, né? Só para resumir, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, a gente não tem que cutucar a onça com vara curta. Já ouviu esse ditado? Cutucar onça com vara curta? Põe aí na sua imaginação esse desenho, você cutucando uma onça com uma varinha desse tamanho assim, assim. Vai dar certo? Não, óbvio que não. Ela vai te trucidar. Ela vai arrebentar com você. Nós temos um caminho a seguir. E esse caminho é um caminho de luz, de paz, de alegria, de sabedoria em Deus. Para que eu tenho que me meter nas coisas que não são de Deus? Para que eu tenho que dar ponto para essas coisas, dar valor, participar delas,
co-participar com situações, com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que eu pratico, que eu vivo. Para que eu tenho que acreditar nisso? Semana atrás aí, apareceu um e-mail na minha caixa de e-mail. Tara Astrologia. Mandando uma mulher chamada Tara, que ela manda essas previsões. Não sei se vocês já viram isso. Eu peguei e li. E aí comecei a prestar atenção na história. Pô, é o que eu estou passando. Mas, como assim, pastor? É o que eu estou passando. O diabo sabe o que você está passando. Ele sabe engodar você, ele sabe fazer com que tudo que está ao seu redor faça com que você participe daquilo. Mas o apóstolo Paulo diz para nós, olha, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Saiba andar na presença de Deus. Saiba fazer as coisas que Deus quer que você faça, não o que você deve fazer. Por acaso você é mais forte do que Deus? Não. E isso Deus quer mostrar para mim e para você, que nós não podemos cutucar a onça com vara curta. A onça é o pecado, a onça é o erro, a onça é a comunhão com as coisas que não se devem, a onça é aqueles sacrifícios tolos que a gente faz na nossa vida, a onça é aquelas coisas que a gente coparticipa, que a gente acredita, que às vezes a gente vê na televisão. Isso daí tem sua lógica, tem sua razão. Tem nada, amados. A lógica nossa é a lógica de Deus. A nossa lógica é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz com que a gente possa fazer para andar, fazer para falar, pregar, viver. E a gente perde a lógica da nossa vida, e aí a gente entrega de mão beijada essa lógica da vida de Deus para as coisas que o mundo tenta pegar você. Mas o Espírito Santo de Deus está nos mostrando hoje que nós devemos ter a consciência de viver aquilo que realmente vale a pena e nos convém. Aquilo que vai fortalecer você nesta terra. Aquilo que vai fazer a diferença em você nesta terra. Nesta manhã nós vamos participar do corpo do Senhor, nós vamos participar do tempo de renovação, de restauração, que quer dizer o seguinte: todo mês, uma vez por mês, nós chegamos aqui num domingo e nós participamos do pão, do cálice, para lembrar daquilo que foi lançado numa cruz, por mim e por você. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas dificuldades, e todo mês a gente martela a cruz. Todo mês a gente joga pedra na cruz. Joga pedra com o meu desejo, com o seu desejo, com a sua vontade, com a minha vontade. O apóstolo Paulo, ele é duro conosco. E ele diz: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo edifica. Eu quero profetizar nesta manhã que você venha ter uma vida construtiva na presença de Deus, construída pelo amor, pela graça, pela sabedoria, por aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, não aquilo que nós nos preparamos, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos, não aquilo que é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amados, ele diz, para mim, ele diz quando ele fala sobre isso, que sacrificado aos ídolos, não comais, não participe das coisas que você sabe lá no fundo, que não vale a pena para você. A palavra de Deus nos diz e nos ensina que o Espírito Santo nos entristece, quer dizer, ele faz com que a gente sinta aquilo que não é bom. Eu sempre digo, quando alguém chega para mim e pede conselho, e fala assim: pastor, será que eu devo? E aí eu sempre pergunto: você está na dúvida, irmão? Tô. Não vai. Está na dúvida? Espera.
Está na dúvida? Acalme-se. Pode até ser que Deus queira que você vá, mas se você está na dúvida ainda, espera. Deixa Deus confirmar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trazer para você aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que deve ser seguido. Porque normalmente a gente quebra a cara. Normalmente a gente quebra a cara. Normalmente a gente se arrebenta. Porque a gente acha que é mais forte do que Deus. E aí nós vamos, fazemos, acontecemos. Amados, nessa manhã, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai viver aquilo que convém, que você vai viver aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida, e que você vai viver em paz. O que nós mais precisamos nesse mundo é viver em paz. Às vezes nós vamos ter, e às vezes nós não vamos ter. Às vezes a gente vai conseguir, às vezes a gente não vai conseguir. Mas não importa. Importa que a gente vai viver em paz. É que nós vamos ter a certeza que Deus tem para nós algo maravilhoso. Eu podia citar tantas coisas desse texto. Esse texto ele é fabuloso. Essa fala de Paulo ela é enorme. São poucos versículos, mas ela tem tanta coisa para a gente aprender. Mas eu quero me ater a isso. Nós não somos mais fortes do que Deus. Para a gente achar que a gente pode tudo. Porque o tudo para nós não é o tudo de Deus. O tudo para nós é tudo que Deus quer para mim. Amém? Quem quer viver o tudo de Deus aqui nessa manhã? Eu quero viver o tudo de Deus. Eu quero viver a graça de Cristo. Eu quero ter a paz que excede todo entendimento e ter a certeza que Ele pode fazer a diferença na minha vida, na sua vida. Quando você voltar para sua casa hoje, no domingo, como a gente sempre faz, talvez nós vamos ter aquele almoço gostoso, um pouco diferenciado, domingo é assim, não é? Às vezes a gente faz um almoço mais rebuscado, aquela coisa mais assim, talvez a gente receba uma visita, né? Talvez a gente tenha alguma coisa diferenciada. Eu quero dizer algo para você, você vai voltar para a sua casa hoje e você vai viver o tudo de Deus. Vai viver o tudo que Deus tem para você. Da melhor maneira, porque é isso que Deus deseja. Vamos orar?